Olá, meus queridos alunos! Nossa aula é de número 24 e hoje nós veremos aí os tipos de períodos, tá? Dentro da língua portuguesa. Para a gente falar em período, a gente tem que falar aí, né, nas orações, uma vez que os períodos são compostos de orações, tá? Então, eu coloquei aqui uma sequência, na verdade, vocês não precisam necessariamente seguir essa sequência, mas os verbos é fatal, né? Para a gente separar as orações, a gente precisa primeiro encontrar os verbos e as locuções verbais, por questões óbvias, já vimos isso, mesmo número de verbos e de locuções verbais, será aí o mesmo número de orações dentro de um período. Então, se eu quero dividir as orações, eu tenho que encontrar os verbos. Encontrar as formas nominais do verbo, porque a oração pode ser reduzida, ela pode estar começando aí no infinitivo, no gerúndio e no particípio, né? Bem como pode não ser, pode ser uma locução verbal. E também as conjunções, daí o porquê de termos estudado todas as conjunções até agora, né? Olhar onde tem uma conjunção ou um pronome relativo, que ali começa a se dividir a oração também. Fora isso, observar a pontuação do texto e observar o sentido das orações, né? Se tem um pensamento completo, terminou a oração. Ou então a pontuação. Essas setas não estão aqui à toa. Quando eu for analisar uma oração, eu tenho que começar do início, claro, obviamente, e até o final. E depois do final, eu tenho que retornar para ver, né, a que oração aquela oração está ligada, digamos assim. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Vamos falar primeiro das orações. Como as orações se combinam para iniciar os períodos? Primeiro, existe a oração coordenada e principal ao mesmo tempo. Vocês vão encontrar orações aí coordenadas e principais ao mesmo tempo. Vocês vão encontrar também orações subordinadas de mesma função sintática e coordenadas entre si, e vocês vão encontrar também as orações principais coordenadas entre si, tá? Percebo que são três coisas diferentes. Podem dar um pause, dar uma lida, né? Se for o caso, depois revejam a aula, que isso é importante, até para interpretação de textos depois, tá? E principalmente para análise sintática. Primeiro tipo, oração coordenada e principal ao mesmo tempo. Cuidado com essa informação, porque a banca pode estar perguntando, essa oração é coordenada, né? Essa oração é principal, essa oração é subordinada, e vocês vão ter que analisar daqui para cá e daqui para cá, dos dois lados, de lá para cá e de lá para cá, tá? Vocês estão olhando, não precisa ficar falando, né? Mas as setas, aquelas não estavam lá à toa, minha gente. O juiz entrou no tribunal, o que nós temos aqui? Já está dividida, né, pessoal? O juiz entrou no tribunal, é uma coordenada assindética, tá ali, fato. Aí, imediatamente, já tem um E ali. Esse E, pessoal, tá introduzindo, esse E pediu uma coordenada sindética aditiva em relação à primeira, né? Mas ela também é uma oração principal em relação à terceira. E aqui é que mora o perigo, porque o aluno às vezes não tem essa noção. Por isso que eu digo que tem que analisar de lá para cá e depois daqui para cá. De lá para cá, o juiz entrou no tribunal, desculpe, é uma coordenada, né, assindética, conforme vocês estão vendo aqui. Essa aqui pediu em relação àquela lá, ó, é uma coordenada assindética aditiva em relação à primeira, essa em relação à primeira. É uma coordenada sindética aditiva em relação àquela primeira, mas ela também é a oração principal em relação à terceira. Bastante cuidado com essa análise, porque as bancas podem cobrar isso de vocês. Por isso que eu digo, se for preciso, revejam. É só um E pediu, mas ele tem uma função aqui, né? Ele é isso aqui em relação à primeira, mas é isso aqui em relação à terceira. Nós temos aqui três orações. Está lá a terceira. Que todos fizessem silêncio é uma subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então nós temos aí as três orações, bem como as suas funções dentro do período. E aí, segundo tipo, são orações subordinadas de mesma função sintática e coordenadas entre si. Olha lá. O pai pediu que os filhos guardassem os brinquedos e sentassem. O pai pediu, oração principal, ninguém duvida, ninguém discute. Que os filhos guardassem os brinquedos é uma oração subordinada objetiva direta, porém, que é essa aqui, né, que é subordinada da principal. Nós temos outra que tem um E, sentassem. E aí é como se fosse E pediu isso e que sentassem, ó, e que sentassem, oração subordinada objetiva direta. E eu tenho um E, que é uma conjunção coordenativa aditiva coordenando duas orações subordinadas. Sim, esse E aqui, ó, tá, ele está coordenando
essa oração subordinada e essa oração subordinada. É só um sentence. Mas é como só, o pai pediu que os filhos guardassem os brinquedos e pediu que os filhos sentassem. Na verdade, a estrutura é essa. Então eu tenho um e aqui, né, que é uma conjunção coordenativa aditiva coordenando duas orações subordinadas, pessoal. Isso vai acontecer na língua portuguesa, meus queridos. Bastante cuidado com isso. E um terceiro tipo, que são as orações principais coordenadas entre si. São orações principais coordenadas entre si. Vamos analisar. Tá lá. Ele me falou oração principal. Ninguém discute, mas eu tenho um que daria certo aqui, que é uma subordinada objetiva direta da principal. E aí começa ali com mas, né? Percebi que não. Percebi, desculpe. E depois eu tenho um que não. O que que é? Tá lá, ó. Mas percebi, oração principal, que é essa aqui. Ela é a oração principal em relação a essa. Mas ela também é coordenada em relação a que está lá do outro lado. Ó, conjunção adversativa coordenada, coordenando duas orações subordinadas. Ela é uma coordenada, mas ela coordena essa e essa, que são subordinadas. E aí, um quarto tipo, que não daria, que é uma objetiva direta. Ela está aqui, ela é coordenada, né? Mas ela acaba, ó, conjunção adversativa coordenativa, coordenando duas orações subordinadas, que são essa aqui e essa aqui. Cadê a principal? Tá lá, tá? Então é bem importante de vocês entenderem também esse processo, tá, meus queridos? Eu acho que, se for o caso, deem um pause, analisem, que é isso que vocês vão encontrar por aí nos textos. Agora vamos falar dos tipos de período. Já falamos das orações, e são esses três tipos aqui, ó. O período cuja primeira oração não é iniciada por conectivo. Segundo, o período cuja primeira oração é iniciada por conjunção coordenativa. E terceiro, o período cuja primeira oração é iniciada por conjunção subordinativa, tá? Vamos ver os três tipos. Primeiro, tá, ele já está dividido, né? Já dividi tudo, vocês têm que analisar, seguir os passos que eu sugeri lá no início. Primeira oração não é iniciada por conectivo. Perceba que ela não está iniciada por conectivo. Começa com aquele garoto, não é nada daquilo que a gente falou. Aquele é um pronome demonstrativo. Mas o que vocês têm que perceber aqui? Que a principal é essa. Aquele garoto era um grande amigo. Aquele garoto era um grande amigo. Pode ter aqui outras orações, né, e adjuntos ali no meio. Isso é algo que pode acontecer. Então a principal é aquele garoto era um grande amigo. Aí nós temos uma adjetiva, que ela é a cara da adjetiva, tá lá no meio, né, da subordinada adverbial também, né? Que vem o nosso socorro, tá ali, que vem o nosso socorro. É uma adjetiva. A principal é aquele garoto era um grande amigo, tá ali. Então isso vai acontecer, não é uma bagunça, são propriedades da nossa língua, da língua portuguesa. Quando nos viu em apuros, tá? Aqui o quando nos viu em apuros, terceira oração. E aí nós temos um pois ajudou com boa vontade, que é uma explicativa, meus queridos. Então é um tipo, ó, primeira oração não é iniciada por conectivo, mas ela tem o principal e tem todos os outros tipos de oração, tá? Vamos lá para o próximo tipo. A primeira oração é iniciada por conjunção coordenativa, tá aqui, né? Pode ser que tenha alguma coisa antes. Isso é a cara do portanto conclusivo, né? Você termina a redação e começa com portanto, vírgula, né? Então o período sendo iniciado por conjunção coordenativa. E o professor, quando notou que o aluno, olha que interessante, né? E o professor, tá ali, chamou-lhe a atenção. Essa é a principal. E o professor chamou-lhe a atenção. Tem uma aqui, tem outra aqui, né? Uma temporal aqui. Essa é temporal e é principal dessa aqui, que é subordinada àquela ali, né? Quando notou é uma temporal, tá lá, e que o aluno conversava em uma objetiva direta, que é daquela ali, que é essa principal e essa subordinada, como eu falei para vocês. E aí, embora eu não gostasse disso, é uma concessiva, pessoal, que tá aqui. Dividir, pronto, tá aí. Essa é a análise das orações neste período. Não é tão difícil, né, pessoal? É que se o aluno cai de paraquedas aqui, ele vai ficar boiando, com certeza. Mas vocês chegaram até aqui, fizeram o curso, pagaram, estudaram, vocês devem estar, com certeza, né, se esbaldando aí, não deve estar sentindo dificuldades. E o terceiro tipo, primeira oração, é iniciada por conjunção subordinativa. Começa com quando lá, ó, quando entendeu, vocês podem ler. Vamos analisar e dividir as orações. Tá lá, ficou muito abalado. Essa é a nossa principal, né? Não é, a principal não vai estar sempre lá no início, conforme vocês estão vendo aí. Então ele ficou muito abalado. É a nossa principal. Aí nós temos um quando entendeu, que é uma temporal, que lá está lá no início, né? E que sua postura causar a demissão do professor. Objetiva direta. E aí
a quem contara uma mentira, né? Ó, o professor ao qual contara uma mentira. E aí, um 5 tipo, que é e refletiu sobre sua atitude, que é uma coordenativa aditiva. Tá aí separadinho para vocês, pessoal, sem problema algum. Não é difícil, né? Basta ter um pouco de atenção. Se for necessário, repito, voltem à aula para que vocês vejam como é que se dá aí, né, a divisão das orações, dos períodos, como os períodos são introduzidos, os tipos de oração, tipos de orações dentro de um período. Isso vai ser importante para a análise sintática de vocês, tá ok, pessoal? É isso aí.